Gente, parte 2 do vídeo do Ghostface, né, do Pânico 7. E continuando, gente, pra quem não viu a parte 1, eu... Como posso explicar, gente? Expliquei um pouquinho da situação que aconteceu com o Ghostface, né, tudo que rolou e tal. Eu resumi, bem resumido, gente, inclusive já tava quase até no finalzinho, praticamente. Porque eu realmente, gente, tô procurando resumir o máximo possível para o vídeo não ficar tão longo assim. Entendeu? Mas enfim, continuando, gente. De onde eu parei do outro vídeo, quem assistiu vai saber. Quem não assistiu, por favor, vá pra parte 1 primeiro pra assistir. Né? Vamos combinar isso daí. Enfim, gente. Ela vê, a Tatum vê simplesmente isso no computador dele, do Ben. E aí desconfia dele, gente, com toda a razão do mundo. E aí questiona ele, tá? Primeiro ela questiona ele sobre tudo isso e ele fala que simplesmente queria saber como é que era seu Ghostface, tipo assim, seu Schumacher, né? E aí ela simplesmente mete o computador na cara dele, tá, gente? E aí eu não lembro o que ela faz depois, mas ela mete de novo alguma coisa na cara dele que ele desmaia, tá, gente? Isso aqui dele fica todo ensanguentado, gente, todo ensanguentado, vocês não estão entendendo. Mas enfim, a cena mais de boa que vocês vão ver na vida de vocês. Por quê? Voltando para aquele lugar lá que eles foram, tá, gente? Que eles ficaram presos, que foi, acho que até a cafeteria do lanchonete. Gente, eu não sei o que era aquilo, era tipo um barzinho, um lanchonete, não sei. Eles foram pra lá, simplesmente, e enquanto a Tatum saía do carro, ela era perseguida por um Ghostface. Pois é, menina. Ela era perseguida por um Ghostface. E aí ela achou que era o Ben. Mas o Ben tava desacordado no carro. Então como que é o Ben? Entende? E aí já descartou a possibilidade. Mas ela deixou o coitado pra morrer. O pau pra morrer. Né, gente? E aí ela correu. E nisso, gente, enquanto tudo isso acontecia com a Tatum, dentro daquele lugar acontecia coisas piores, porque o Ghostface simplesmente decidiu atacar com força, tá, gente? Atacou com força. Meu Deus do céu, fiquei com dó daqueles adolescentes, de verdade. E aí que tá, galera. Aí que começa a situação toda. Porque o Ghostface simplesmente também tá dentro do local, tentando matar os outros adolescentes. Mas como que ele tá em dois lugares ao mesmo tempo? Pois é, gente. São 2 Ghostfaces. 2. Inclusive, eu desconfiei muito do carinha da tecnologia, tá, gente? Só pra constar. Aí, mas não era ele, gente. Porque eu vou chegar nessa parte. Bom, digamos que a primeira vítima do Ghostface lá dentro foi a coitada da menina, que eu não sei o nome, mas que usa aqueles bichinhos ali, sabe, gente? E aí a pobre da menina foi a primeira aí de base, entendeu? Com um vidro enfiado aqui na carótida. Gente, eu não sei se é carótida, se é aqui que chama, tipo, quando enfia lá dentro. Tem um pontinho específico que você... Entendeu? E aí, ela foi a nossa primeira vítima depois da McKenna Grace. E dentro daquele barzinho, gente, eu não faço a mínima ideia, entendeu? E eu digo primeira vítima do ciclo de amigos da Tatum, tá, gente? Logo em seguida, o coisinha lá da tecnologia, gente, ele é ferido também, tá, gente? Ele é ferido, mas ele não é morto de início. E aí, depois que a menina é morta, gente, ele ao invés de... Gente, ele foi muito burro. Por quê? Ao invés de ele simplesmente se fingir de morto, fingir que tava morto, fingir que aquela bendita facada que ele levou tinha sido fatal, ele simplesmente começa a gemer de dor, dando a entender pro Ghostface e pra todo mundo que ele tava vivo. Gente, o tanto que me deu ódio dessa cena, vocês não estão entendendo. Porque o cara tinha tudo pra viver, gente. E desperdiçou simplesmente assim, a maior chance da vida dele de viver, ele desperdiçou a vida dele. Entendeu? Tipo, ai, isso me deu ódio, isso me deu raiva, de verdade. E aí que começa de novo, gente. Porque aí o bonito simplesmente não conseguiu fingir que estava morto. O
O Ghostface foi até ele, lembrou da existência do coitado. E aí simplesmente, gente, pegou ele. Tinha, sabe aquele tipo de espada? Gente, eu não sei se vocês já assistiram Clube de Leitores Assassinos. Mas quem assistiu vai entender a referência que eu tô falando. Que, gente, é tipo um... Sabe aquele cara segurando a espada assim, de lá? É tipo isso, gente. Mas era tipo só a espada, né, gente? Tipo só o negócio afiado lá mesmo. E aí, gente, ele podia ter vivido, mas não. Ele simplesmente decidiu lembrar pro Ghostface que ele estava vivo. Entendeu? E aí o Ghostface simplesmente olhou pra aquela lindeza de espada, não sei o que acho que era aquilo ali, que simplesmente pegou essa parte aqui dele e... Entendeu, gente? Eu não vou saber explicar pra vocês. Mas, tipo assim, enfiou literalmente essa parte aqui. Acho que é essa parte aqui, gente, não sei. Eu não tava prestando atenção. Ou foi aqui essa parte aqui, tipo, sabe? Perto da boca, gente, eu não sei. Porque nessa hora eu virei a cara e falei, amiga, eu não vou olhar. Eu sinto muito, mas você vai olhar sozinha. Mas, gente, eu ainda vi de relance, tá? Que literalmente a cabeça dele foi enfiada ali. E ele colocou a colocar literalmente tudo pra fora. E ainda bem que eu não estava olhando nessa cena. Porque minha amiga disse que saiu até um troço branco que ela não faz ideia do que seja. Entendeu? E se eu tivesse olhado, eu tinha colocado tudo que eu tinha comido pra fora. Simples assim. Entendeu? Porque, juro, gente, é muito, muito complicado. Difícil, gente, difícil. Que mais, gente? Deixa eu tentar lembrar, assim, perto, pra eu não pular partes. Depois voltou pra Maquena, gente, eu tô com Maquena Grace na cabeça agora. Mas não, gente, voltou pra Tatum, tá? Voltou pra Tatum. E aí que começa o problema de volta, gente. Porque o Ghostface que tava com a Tatum simplesmente some, né? Tipo, ela consegue fugir. E aí, gente, o Ben aparece. Depois de ter acordado, cheia de sangue no nariz, né, gente? Na cara inteira, depois de ter levado uma computadorzada na cara. E simplesmente aparece. E vai lá, gente, até a Tatum, porque ele achou pouco, entendeu? Tipo assim, ele achou pouco o que ele levou. E aí foi se explicar pra ela, dizendo, eu não sou o Ghostface. Gente, é muita burrice desses personagens. E aí que tá, gente. Começou porque a Tatum falou, eu sei. Gente, foi só ela falar isso. Foi só ela falar, eu sei que você não é o Ghostface. O Ghostface aparece atrás de Ben e literalmente saqueia ele. E o coitado não sobrevive. Ou seja, ela perdeu literalmente o amor da vida dela. Gente, eu digo da vida dela porque existe o da e o pra, tá, gente? Não significa que ele seja o pra vida dela. Pode ser o da vida dela. Tá, eles faziam um casal lindo, inclusive, gente. Porque ele teve que morrer, não entendi. Mas enfim. Ele morreu, né? E ela não viu outra alternativa a não ser simplesmente fugir. Né, galera? Tipo assim, ela correu pra onde a mãe dela trabalha. A Sidney trabalha, né? E simplesmente foi lá e se trancou dentro do escritório da Sidney. Ela mandou mensagem pra Sidney falando, o Ghostface tá aqui. Entendeu? E a Sidney disse, se tranca no meu escritório. Gente, não foi dessa forma, tá, gente? Mas eu tô falando aqui do meu jeito, mas foi o que aconteceu. E aí a Sidney pega e manda mensagem pra ela dizendo, vai pro meu escritório e pega a arma. Entendeu? Pega a arma dentro do cofre. E ela faz isso, gente. Ela tranca a porta, ela coloca coisa na porta pra ele não entrar. E pega a arma dentro do cofre, que a senha do cofre é o aniversário dela. E aí, gente, acaba que tudo piora a situação. Por quê? Ai, gente, eu sinto muita pena, porque assim, enquanto tudo isso tá acontecendo com elas, a Sidney tá numa rua deserta e o Mark tá em casa. E aí que começa de novo o problema, gente. Mais problemas e mais problemas. Meu Deus. Gente, nessa hora, eu juro pra vocês que eu senti pena do Mark, mas também, pô, que policialzinho burro. Tá? Que policialzinho burro. Meu Deus do céu, gente. Eu não lembro se foi antes ou foi depois dessa cena, mas... Enfim. Eu sei que, gente, o bonitinho simplesmente tá na casa, né, sozinho e tal.
E aí, ao invés de simplesmente ficar na dele, escuta um barulho, né? Ele tava fazendo comida, eu acho, alguma coisa do tipo. Escuta um barulho, lá acho que no porão, gente, eu não sei. Num lugar que tem vários sacos, assim, sabe? Aqueles plásticos que a pessoa bota pra justamente não sujar o chão quando você... Entende? Tipo, era um tipo de garagem, gente, eu não sei. Não sei, é muita coisa misturada. Mas enfim, ele simplesmente foi até lá ver o que era o barulho, gente. Pois é. E aí ele simplesmente averigua tudo, não encontra nada. E aí que tá. Gente, quando ele menos espera, quando ele tá totalmente distraído, o Ghostface aparece, coloca o saco na cabeça dele e começa a esfaquear ele várias e várias vezes. E aí você pensa, ele morreu? Não. Mas enfim. Gente, ele ficou agonizando lá de dor, né? Tipo, e aí, como eu posso explicar? Voltando pra Tatum, ela simplesmente não conseguia ver onde o Ghostface tava, gente. Então, assim, como ela ia tirar as cegas, entendeu? Então, assim, a Sidney tava vendo a câmera de fora e disse pra ela, você tá com fone de ouvidos? E ela, sim. E ela, então a Sidney pega e fala, coloca, porque eu vou te guiar. Tipo isso, gente. E aí, ela colocou o fone de ouvido. E, gente, foi a melhor coisa que ela fez, tá? Foi a melhor coisa que ela fez. Por quê? Ela conseguiu escutar tudo que a Sidney tava falando sem que o Ghostface escutasse. Então, enquanto o Ghostface não sabia onde, tipo assim, em que parte que ela tava pra poder atacar, ela sabia onde ele tava. E aí começou a atirar várias e várias vezes. Mas, como sempre, gente, o Ghostface é ardiloso e simplesmente não adiantou foi nada, tá? E aí eu já vou dar umas puladinhas assim, gente, porque eu não lembro o que aconteceu de novo. Eu sei que a Tatum conseguiu fugir e conseguiu ir pra casa depois de um tempinho, mas aí que tá... Aliás, não conseguiu ir pra casa não. Não, gente, não conseguiu. Eu viajei agora. O Ghostface simplesmente pegou a Tatum e conseguiu levar ela, gente. Simplesmente conseguiu sequestrar a coitada. E aí, dando desespero total pra Sidney, porque ligaram pra ela, né? O próprio ligou pra ela e falou, venha pra casa agora ou eu mato sua filha. Tipo isso, gente. Lembrando que eu não tô falando as frases certas, tá? Porque eu não lembro exatamente a fala de cada um dos personagens. Também aí vocês querem exigir muito, calma. Mas enfim, gente, foi mais ou menos isso. E aí ele pega e fala, venha pra casa agora, né? Tipo, sua filha tá aqui e iremos matá-la se você não vier, tipo isso. E aí a Sidney se desespera, fala pra não machucar ela, fala pra simplesmente diz que tá indo, que se ele tivesse alguma coisa pra resolver seria com ela, não com a filha dela. Só um minutinho. E, gente, continuando, foi mal aí, desculpa, perdão. E aí que tá, gente, ela pega e fala, né, que tá indo e tal, e ela chega na casa. E aí a filha dela simplesmente não tá dentro da casa. E aí o Ghostface liga pra ela outra vez. E aí ela pergunta, cadê a minha filha, cadê a minha filha? E aí ela pega e fala, o Ghostface pega e fala assim, tá onde tudo começou e onde a primeira pessoa tava amarrada, alguma coisa do tipo. E pegou muito referência, gente, porque quem lembra do primeiro filme, onde o namorado da protagonista, que eu também não lembro o nome de nenhum dos dois, gente, eu sou péssima com nome. Mas assim, onde o namorado da protagonista do primeiro filme tava amarrada e ele foi tudo pra fora junto. Gente, pois é, mesma referência. E era a mesma coisa que iam fazer com a menina, com a Tatum, tá? E aí a Sidney foi lá e encontrou não só a Tatum, mas também o marido dela. Não, o marido dela foi depois, foi depois. Aí encontrou a Tatum amarrada lá e simplesmente muito assustada, né, gritando e tal. E aí ela perguntou o que eles queriam, tipo assim, por que estavam fazendo isso, o que estava acontecendo. E aí se revelam. E aí vocês acham que é quem, gente? Simplesmente o
maníaco. Gente, eu pulei essa parte, tá? Eu sei que eu pulei essa parte pra vocês. Mas eu vou contar agora porque faz parte do contexto de quem é o Ghostface, tá? A Sidney e a Gale foram simplesmente pra um tipo de... Eu não sei se é manicômio, gente. Eu não sei explicar pra vocês. Que internam pessoas. Tipo assim, um hospício que interna pessoas. E conheceram esse cara lá porque ele era tipo dono, gente. Eu não sei o que ele era. Eu trabalhava lá. E... lembrando... Ah, gente, lembrei agora que a cena dele avisando que tava com a Tatum foi justamente quando ela estava na emissora de TV enquanto a Gale estava entrevistando a Sidney. Então, assim, a Gale estava entrevistando a Sidney ficou mal pelas perguntas sem noção que a Gale estava fazendo. E aí o Ghostface simplesmente ligou de volta para ela, falando que estava com a filha dela. E a Sidney simplesmente não poderia deixar que a Gale se envolvesse outra vez após ela ter atrofia, gente. Eu não sei se é assim que fala, que a pessoa perde os movimentos do músculo. Ela não conseguia, gente. A Gale tinha sofrido lesões, sabe? Tinha tido sequelas do acidente que ela teve com o Ghostface no filme Pânico 6. E aí a Gale não queria que ela se machucasse outra vez, então ela foi sozinha, deixando a Gale lá, entendeu? E aí, voltando pra parte lá, se revelou e tal, né? Era esse carinha do hospício aí, que trabalhava no hospício, que mentiu sobre o Stu ter mudado de nome pra João, sei lá que nome que ele deu, parece que corno. Enfim. E a outra Ghostface, gente, matou o próprio filho porque foi simplesmente a amiga da Sidney vizinha. Ah, mas qual foi a motivação deles? Gente, do cara eu não lembro. Eu lembro da mulher que ela fez questão de jogar na cara de todo mundo, inclusive da Sidney, que a motivação dela foi simplesmente porque a Sidney foi embora, deixando ela sozinha na cidade, porque a Sidney sabia do relacionamento abusivo que ela tinha com o marido dela, no caso que o marido dela tinha com ela. E aí a Sidney sabia, não fez nada, né? Tipo assim, ficou famosa e se mudou simplesmente com a família. Então, assim, deixou ela sozinha lá naquela cidade. E aí ela veio pra cá e tal, como pura vingança, alguma coisa do tipo assim. E aí começou a matar pessoas. Gente, essa foi a desculpa mais esfarrapada que eu já vi na minha vida toda, tá, gente? Porque não tem motivação maior que, tipo assim, justifique, entende? Tipo, essa daí foi muito pai. Tipo, cara, você me abandonou, então eu vou matar você, sua família, seus amigos, os amigos da tua filha. Tipo, amiga, você tá bem? E aí que ele fala, né, gente, que ela fala que eles se conheceram, os dois Ghostfaces, se conheceram através do hospício, porque depois de tanta coisa que ela tinha passado, ela decidiu se internar. E aí acabou que conheceu ele lá. E aí começou a maluquice dos Ghostfaces, entendeu? Porque ela soube da história do Schumacher e quis se vingar. É muita loucura. E aí, gente, que ela traz o Mark, que é o marido da Sidney, tá? Ela traz ele e ele simplesmente consegue, de alguma forma, que eu já nem lembro como, assim, ele pegou. Eu acho que ele pegou no bolso, gente, dele, um tipo de faquinha, canivete. E aí ele conseguiu desatar o nó da perna da Tatum. E aí ela consegue lutar, ela consegue fugir. E aí ela consegue também matar o carinha, tá? O cara morreu, tão frouxo que era, morreu. Gente, juro pra vocês, nossa, o Ghostface mais fraco que eu já vi na minha vida foi ele. Já a mulher, gente, ela sobreviveu, a Sidney correu e, tipo assim, no caso ela correu e a Sidney correu atrás e disse: Tatum, liga pra ambulância, chama a ambulância pro seu pai, que o pai dela tava morrendo, né, gente, tipo. E aí beleza, chamou a ambulância e tal, a Sidney foi atrás, ocorreu toda aquela luta que a gente já sabe que acontece entre o Ghostface e a vítima. E aí que tá, gente, a Sidney tava quase morrendo, né, porque, tipo assim, a mulher conseguiu ser mais forte que aquele frouxo do homem lá. Gente, eu tô ficando sem voz.
E, gente, ela simplesmente conseguiu quase matar a Sidney. E aí a filha da Sidney, a Tatum, volta. E aí ajuda a mãe dela, gente. Coisa mais linda aquela cena. Ajuda a mãe dela. E simplesmente a mulher, da pior forma possível que vocês possam imaginar. Gente, eu não vou citar como, porque eu não lembro como, mas tipo assim, a pior forma possível que vocês possam imaginar. Elas coisas, a mulher ficou com a cara desfigurada. Literalmente. Então assim, é isso, gente. Pânico 7 foi a melhor coisa que eu já vi na minha vida. Ah, mas ele é ruim. Ruim o quê, gente? Ele pode ser pior em relação à morte, gente. Isso aí com certeza, Nossa Senhora. Ele é da saga o pior em relação à morte, gente, porque realmente é muito pesada. Mas tirando isso, foi o melhor filme que eu já vi da saga inteira, tirando um. E, gente, de verdade, vale muito a pena vocês assistirem que não assistiu ainda. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Foi mais ou menos isso o resumo de Pânico 7. Eu espero que vocês assistam e que vocês gostem. Né, gente? Quem não gosta, assim, é de cada um, né? Mas, enfim, gente. É isso. Eu tô ficando sem voz já. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like de vocês. Se inscreva no canal aqui. Prometo que eu vou tentar gravar mais vídeo pra vocês. E postar mais vídeo pra vocês. Mas é isso, gente. Vão assistir que tá muito bom, tá? Eu não sei se ainda tá nos cinemas. Mas se tiver, vão lá que tá valendo muito a pena, tá, gente? Agora só o ingresso que tá saindo um pouquinho mais caro. Pelo menos aqui onde eu moro. Então assim, gente. Mas eu recomendo muito. E é isso. Um beijo. Tchau.